Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de economia brasileira contemporânea. Hoje nós vamos falar do Dutra, né, o famoso governo Dutra. E, bom, esse é um governo que também acaba tendo um pouco de polêmica, um pouco de interesse peculiar por parte dos estudantes, porque, primeiro, né, não é exatamente um Vargas, né? O Vargas vai marcar muito a história do Brasil. Por outro lado, como muita gente dá tanta atenção para o Vargas, criou-se uma certa visão de que o governo Dutra seria algo menos importante, algo secundário, uma espécie de mero período entre Vargas. E com essa aula, a gente pode rever esse período histórico, e é isso que eu acho de divertido, de gostoso dessa aula, que é justamente explorar esse governo que às vezes é tão mal falado, tão estereotipado em cima de uma ideia liberal. Primeira coisa, né, gente? Vamos começar isso de uma forma adequada, essa conversa sobre o governo Dutra, e falar que não tem como falar de governo Dutra sem falar de, primeiro, né, por que acabou o primeiro governo Vargas, e segundo, do contexto internacional. Então vamos lá. Para a gente se preparar, né, para entender o que aconteceu para a chegada do governo Dutra, primeiro, o Vargas ele estava sentindo o golpe, né? Ele achou, olha, a situação vai começar a piorar aqui para mim, eu vou chamar as eleições e vou sair, vou pular fora. E o que acontece? Com o fim do Estado Novo, Vargas sai, tem aquele legado do governo Vargas que a gente comentou no fim da aula passada, né? A legislação social, a tecnocracia, mas principalmente a taxa de inflação elevada e o fim da guerra, né, que estava no plano internacional gerando uma escassez de dólares pelo mundo. O Vargas chama essas eleições e quem ganha essas eleições é um militar. Então, o Dutra ele vai ser um militar eleito democraticamente, igual o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele é um militar eleito democraticamente, o Dutra também. E o Dutra ele vai coincidir, o seu governo vai coincidir com um período de grandes mudanças, de grandes transformações no mundo, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a entrada, né, nessa nova fase do mundo que seria uma espécie de Guerra Fria, mas mais importante que o termo Guerra Fria é a ideia de que você tem a briga, uma disputa pelo estabelecimento de uma nova ordem mundial que não permita que aconteça, após o fim da guerra, o mesmo tipo de problema que aconteceu com o fim da Primeira Guerra. Na verdade, qual que é a grande questão? Poxa, com a guerra acabando, o mundo vai se dar conta de que está tudo arrebentado, que está tudo quebrado e que vai ter que se reconstruir. E é nesse sentido que você vai ter os planos de recuperação econômica feitos, né, tanto pelos Estados Unidos, mas que vão ter um caráter global, uma ideia de que são planos para uma coordenação mundial que não tenha mais nenhuma guerra nova, porque se tiver mais uma guerra, ferrou. Então, ok. Primeira coisa que a gente tem que enfatizar é que a gente também está tendo uma mudança muito grande no cenário local, né? Bom, a gente falou, no cenário internacional nós temos uma, uma mudança com o fim da guerra e uma nova ordem mundial, né, sendo estabelecida.
E com isso vão vir algumas regulações que a gente vai falar. Mas o Brasil também tem uma mudança, né? Porque a gente teve uma eleição democrática. É, depois de um longo tempo, né? E, bom, a gente vai falar bastante sobre isso. A leitura que vocês têm que ter, né? Agora eu estou lembrando sempre de fazer isso, de trazer durante a aula também, né? Eu posto lá no Google Classroom para vocês o que a gente vai falar na aula de hoje, o conteúdo, mas também estou postando lá. É muito interessante que vocês leiam o capítulo 4 do Ordem do Progresso e no Economia Brasileira de Getúlio a Dilma é o capítulo 3, correto? Capítulo 3, escrito pelo Fernando Matos e Joana Meirelles. Então, são essas duas referências principais que a gente vai usar nessa aula. E, bom, a gente vai falar, são leituras bem complementares, né? O Sérgio Besserman é um autor que eu gosto muito de ver os trabalhos dele, enfim, muita coisa que ele fala sobre esse período do pós-guerra que é muito interessante, né? Ele sabe contextualizar muito bem esses temas. Por outro lado, o Economia Brasileira de Getúlio Dilma ele vai trazer alguns debates interessantes que são espécies de debates mais contemporâneos sobre os problemas do passado. Então, são bem complementares nesse sentido, né? Às vezes eu falo assim, gente, vamos focar mais só no Economia Brasileira, de Getúlio Dilma, às vezes eu falo para focar mais na Ordem do Progresso, mas nesse caso eu acho que uma combinação dos dois é muito interessante. Então, bom, para a gente dar início nessa empreitada que é falar do governo Dutra, em primeiro lugar, eu quero que vocês tenham, né, essa consciência de que o governo Dutra ele vai se iniciar com uma certa expectativa sobre o que vai acontecer no mundo, né? Principalmente com o Tratado de Bretton Woods. A partir dali, você vai ter também uma expectativa de que aqueles produtos produzidos no Brasil, agrícolas, como por exemplo o café, teriam uma alta de preços no cenário internacional, decorrente de determinadas eliminações de restrições, possivelmente poderiam ser retiradas pelo governo norte-americano. Por outro lado, a gente vai falar também de mudanças na política do comércio exterior durante o governo Dutra e também de uma certa inflexão nos rumos da política econômica. Eu não sei se vocês lembram, né, mas na aula passada eu também falei de uma autora, cada vez mais eu tenho lido e apreciado o trabalho dela para tentar juntar com o que nós falamos nesse curso, que é a Sônia Draib. E, nesse sentido, ela também traz uma contribuição muito interessante sobre o governo Dutra. Relacionando principalmente, eu acho que tem uma ideia muito interessante, que você ter um governo liberal, ou, enfim, no caso dela, ela vai até falar um governo conservador, mas num contexto no qual o Estado Nacional já está consolidado, que é diferente, por exemplo, da Primeira República, quando a gente pega esse período, não é, que você já tem um Estado consolidado, um Estado Nacional consolidado, é muito difícil você tentar retornar a um padrão de economia liberal no Brasil, estilo nos moldes pré-30. Ou seja, por exemplo, algumas questões como a centralidade da coordenação estatal em muitos aspectos da sociedade, ela praticamente um passo que é muito difícil você voltar atrás, né, que foi feito pelo Vargas, durante o período Vargas. Então, mesmo que você fale, bom,
o governo Dutra ele vai ter uma cara assim diferente daquilo que tinha sido feito no Vargas, mas ele também tem certos limites impostos, né, no seu domínio de ação como atuante de uma política diferente daquela que vinha sendo tomada durante o período Vargas. Então isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa, poxa, por mais que a gente esteja falando de um período desenvolvimentista, né, que eu falei isso na aula passada, falei antes na primeira aula e a gente vai continuar falando disso, né? A gente vai falar principalmente desse período de 30 até 70, no máximo ali 80, como uma fase desenvolvimentista do Brasil. E mesmo você tendo figuras como o Dutra, isso não quebra, né? Você não vai falar, a gente tem de 30 a 45, a gente tem uma fase desenvolvimentista, pula 5 anos e volta para essa fase desenvolvimentista. Não, não é isso. Mesmo um governo liberal, ele vai estar inserido num contexto do desenvolvimentista e seu domínio de possibilidades do que ele pode fazer como um governo liberal é totalmente diferente do que, por exemplo, dentro de uma fase desenvolvimentista, é totalmente diferente do que, por exemplo, um governo liberal vai fazer, como, por exemplo, o governo Collor, né? Dentro de uma fase neoliberal mesmo. Né? Esse, esse, essa capacidade de transformar, né, de modificar instituições, é que é um dos grandes baratos de se entender como a tradição histórica ela persiste, né? Como certos princípios, determinados valores, determinados elementos da sociedade persistem ao longo do tempo. Alguns, né, criados muito antigamente, até hoje, né, seguem vivos, seja na forma constitucional, seja numa forma legal, simples, né? Enfim, tem muitas possibilidades de você preservar e manter determinadas instituições, né? As próprias companhias, né? Algumas que a gente falou na aula passada, por exemplo, criadas no período Vargas, não estão ainda totalmente privatizadas. Elas estão aí. Né? Os institutos de pesquisa, enfim, diversas instituições criadas durante esse período desenvolvimentista que existem até hoje. E é claro que há um certo interesse hoje, entendendo a lógica de hoje da economia, em derrubar, em se desfazer desse tipo de instituição. E, bom, como o nosso assunto é o governo Dutra, pensem nisso, né? É claro, é um governo que vai tentar seguir uma lógica de romper com aquela tradição que estava sendo formada durante o período Vargas, né, do período de industrialização, mas que, por outro lado, vai encarar limites impostos pela própria condição, né, pela própria condição herdada. Então, não dá para fingir que produto, né, que o governo Vargas não aconteceu e tentar voltar a uma condição de Primeira República. Não tem como pensar nisso. Então, como é que eu vou fazer para organizar a apresentação de hoje, né, da aula de hoje? Eu vou tentar seguir basicamente o que é apresentado no livro Economia Brasileira de Getúlio Dilma, né, pelo menos no ordenamento. Né? Primeiro, a gente faz uma contextualização, a gente já meio que começou a fazer, né, da política econômica do governo Dutra. Depois fala um pouco do contexto internacional, das principais características da mudança com pós-guerra. Fala propriamente dito da política econômica de 46 a 50, das transformações na estrutura industrial. Isso é bem legal quando a gente falar, né, das transformações que a própria atividade industrial ela já passou aquela primeira lógica, aquela primeira fase do processo de industrialização e agora as necessidades são outras. E o quinto elemento, né, o quinto ponto para debater, que é os aspectos sociais e distributivos do governo Dutra, que é uma questão até muito atual de ser debatida.
A gente pode pegar, né, hoje, olhar para o governo Dutra com esse olho de problemas, de temas que hoje a gente analisa. Perfeito? Então vamos lá. É, primeiro, né, contextualização da política econômica do governo Dutra. É, você vai ter uma nova constituinte, né, de 46, aquela história que eu já contei, é, da saída do Vargas, e uma espécie de celebração da democracia. Por outro lado, você vai ter uma certa contradição entre crescentes demandas sociais, né, por um lado, a democracia, a participação democrática, de um lado, né, você tendo o direito a voto, as pessoas tendo preocupações sociais, demandas sociais, e por outro lado, o fim do Estado Novo, mantendo-se a estrutura do Estado Novo, mantendo-se o aparato repressor do Estado Novo num período, né, democrático. Outro elemento dessa contextualização que é importante é a compreensão da fase de transição que ele representa para o processo de industrialização no Brasil. Ele não vai mais representar, o governo Dutra, ele não vai mais representar aquele período no qual a indústria está crescendo, no qual a indústria está iniciando o seu processo de substituição de importação. A gente vai falar que o período do governo Dutra ele vai estar mais associado à ideia de complexificação das atividades industriais, em particular na transição, por exemplo, para indústria de eletrodomésticos, né? Para indústrias de bens duráveis. Contexto internacional. Bom, o que a gente tem que falar? O acordo de Bretton Woods, né, ele já estava sendo desenvolvido antes mesmo do fim da guerra, se preparando porque eles sabiam que daria ruim, né, com o fim da guerra, se eles não tivessem um plano. E assim eles tentam criar uma espécie de ordem para o sistema monetário internacional e principalmente financiamento para aquelas economias que fossem prejudicadas durante o período, né? E você vai ter o plano Keynes, o plano White, você vai ter uma disputa, né, de visões, né? O plano Keynes representando, o próprio Keynes mesmo que escreveu, que estava lá defendendo, né, argumentando em favor desse projeto, e representando a Grã-Bretanha, e o plano White representando ali os Estados Unidos. Com a derrota de Keynes, né, nessa disputa, você tem o fim do padrão ouro e a vitória dos Estados Unidos nesse protagonismo da hegemonia e o início do padrão dólar. Né? A gente sabe que o Keynes não gostou, né, do padrão dólar. Muitos textos sobre a época, né? Quem estuda pensamento econômico acaba discutindo esse tema também. Mas é interessante que você vai ter uma parte do contexto internacional que eu acho legal de se trazer é que o Brasil nutria uma certa expectativa de que, pelo fato de ter ficado do lado certo, né, durante o período de guerra, ter se unido aos aliados, junto aos Estados Unidos, enfim, que venceram a guerra, os Estados Unidos e a União Soviética e a Grã-Bretanha, enfim. Com essa condição do Brasil de ter ajudado, ainda que de forma tímida, né? Mas, por exemplo, o Brasil não tomou a mesma atitude que a Argentina, né? Durante o período da Segunda Guerra. Com essa possibilidade, né, de, bom, a guerra acabou,
os Estados Unidos estão focados em ampliar a sua atuação geopolítica, né, para ser mais preciso, né, a sua hegemonia durante o pós-guerra, principalmente na reconstrução da Europa. A gente vai falar muito do Plano Marshall também, né? O que acontece? O Brasil ele tinha uma expectativa, nutria-se, né, uma expectativa de que, bom, agora que a gente sabe para que lado que o mundo está mais ou menos resolvido, claro que você ainda tem uma disputa entre comunismo e capitalismo ali por quem vai ser o novo líder, né, o protagonista da ordem mundial, mas de todo modo o Brasil já estava bem acompanhado dos Estados Unidos nesse quesito. O Brasil acreditava, né, que os Estados Unidos seria o seu parceiro nesse sentido de acordos comerciais e que sinalizaria isso, né? Você vai ter uma certa frustração de expectativas, né? Porque o Truman ele não vai emprestar muitos recursos aos projetos da América Latina. A América Latina não vai ser o centro dos financiamentos do, da economia no pós-guerra. Então, bom, lembrem-se, né, vai ter sim uma lógica de que a ideia do Dutra de ser um governo liberalizante vai passar justamente nesse sentido de que, bom, vamos adotar essas políticas que vão atrair capitais internacionais. A guerra acabou, então agora nós temos as condições de trazer o capital internacional para o Brasil. Essa é uma expectativa muito presente na interpretação do que estava acontecendo ali no período. Bom, política econômica do governo Dutra e suas fases. Bom, a gente pode dividir o governo Dutra em 3 fases. Uma primeira fase que a gente vai chamar de fase liberalizante ou de euforia liberal. Vai ter uma segunda fase, que vai ser uma fase de política contracionista, e uma terceira fase de flexibilidade fiscal e monetária. Bom, vamos lá então. A primeira fase seria uma fase liberalizante. Ela vai ser caracterizada justamente por esse aspecto do contexto internacional que a gente trouxe agora. Né? Você vai ter uma certa expectativa com relação aos Estados Unidos e também uma frustração. Mas se vocês lembram bem, uma das coisas que a gente teve de herança do Estado Novo foi justamente o processo inflacionário. Com a existência daquele processo inflacionário, boa parte do que a gente começou a se preocupar durante o período Dutra era que se tomassem medidas que combatessem também a inflação. Então, o que vai marcar essa primeira fase liberalizante? A política liberal de câmbio, né? Também conhecido como Decreto-Lei número 9025 de 1946, que assegura a liberdade de compra e venda de cambiais e moedas estrangeiras, fazendo uma espécie de aceno liberal para o mundo. Com qual objetivo? Né? O objetivo era agradar os Estados Unidos e que o capital estrangeiro viesse para o Brasil. A gente vai falar também da Instrução 20 da SUMOC, que é o seguinte, né? Você vai ter uma certa redução ou limitação do percentual sobre o capital que pode ser enviado como remessas. Como resultado desse período, você vai ter uma saída líquida de divisas que é da ordem de 500 milhões de dólares. Esse vai ser um dos temas, né, mais importantes para entender a política econômica adotada
e até o pragmatismo que vai ser consumido posteriormente o governo Dutra, né? Primeiro, enquanto a gente está primeiro agora no terreno dos planos, das ideias, do que vai ser possível, né? Essa fase de euforia liberal mesmo, de que, bom, olha, a gente vai fazer isso, e vai acontecer isso com a economia. E depois, quando você tem um choque de realidade, ele vai ter que ser tomado por atitudes muito mais imediatas, soluções que passarão, né, para resolver os problemas, pouco se importando se são liberais ou não, né? Mas o que acontece? Bom, você vai ter uma saída líquida de reservas de divisas durante esse período, né, de cerca de 500 milhões de dólares, e você tinha uma impressão de que o Brasil tinha tinha entrado no pós-guerra com um nível bem elevado de reservas. Contudo, a maioria dessas reservas era inconversível, o que passava uma impressão, né, de que você tinha altas divisas. Então, o Brasil ele tinha um nível adequado de reservas, né, de 700 milhões de dólares em 1946, mas apenas 92 milhões de dólares eram conversíveis. E o que acontece? Bom, aquela lógica de que se tinha, de que você tinha reservas no país, acabou caindo por terra. E, com isso, você tem um impacto no balanço de pagamentos, você não consegue honrar esses pagamentos e se começa a acumular atrasados comerciais e a indústria começa a sentir a falta de dólares na economia brasileira. E é aí que vem, né, uma das partes que eu acho uma das mais brilhantes, sim, na adoção de política econômica do Brasil, que é a seguinte: o governo brasileiro ele vai ter que tomar uma medida. Ele retoma os controles cambiais, ou seja, volta atrás nas medidas de liberalização da economia e tenta, de alguma forma, manejar os produtos que entram no Brasil, ou ele pode fazer a clássica desvalorização cambial. A desvalorização cambial é um processo que vocês já com certeza ouviram falar durante o período durante o curso de formação econômica do Brasil, e aqui é inevitável, né, que a gente fale desse processo. Mas, de fato, esse processo a gente acaba falando também em formação econômica do Brasil, porque ele faz parte do processo de industrialização. A diferença aqui é que a gente traz esse processo a partir da ótica da política do governo, né, que está ali no controle. Então, bom, o que acontece? No pós-guerra, com a regularização da oferta externa, né, vocês têm que lembrar que durante o período de guerra, a oferta de bens que vão ser importados pelo Brasil de algum modo limitada, né? Você tem economias de guerra, então elas se voltam para esse planejamento de guerra. Então, a oferta de bens no mercado internacional fica limitada. E durante, né, esse pós-guerra, você tem um boom das importações, você tem uma volta do crescimento do coeficiente de importações. Você tem uma subida brusca desse coeficiente, alcançando, em 1947, um crescimento de 15%. E é aí que vem, né? A inflação, pelo outro lado, ela vai criar um mecanismo de incentivo ao consumo de importados. Vocês lembram desse mecanismo? Bom, como é que a gente fala desse mecanismo, né? O que acontece? Deixa eu abrir aqui para mim, que agora eu sou o cara do Paint, né? Agora eu estou usando o Paint como um instrumento de trabalho. Eu estou adorando, porque ele é muito interativo, né? Ele é muito bom para o trabalho. Então, o que acontece, né? Vamos focar primeiro
no processo inflacionário, né? Quando você tem um processo inflacionário, a gente sabe que o processo inflacionário ele tem um efeito de aumento do preço dos produtos nacionais, né? Quando, por exemplo, a gente fala a inflação do arroz, né? A inflação, o arroz subiu de 4 para 5 reais, subiu para 10 reais, enfim. A gente tem esse aumento de preço do produto nacional. O que acontece? O produto internacional, se a gente não fala de desvalorização cambial, se a gente fala que o dólar, por exemplo, está ao mesmo preço, né, a mesma taxa de conversão, cada vez fica mais interessante, mais atrativo importar esse produto que é produzido internamente, que está cada vez mais caro, né? Pensem, a gente vai criar aqui o caso, né, do celular brasileiro, né? Vamos criar aqui o exemplo do celular brasileiro. O celular brasileiro, ele está ficando cada vez mais caro, né? Mas a gente sabe que se o celular brasileiro passar de um determinado preço, a gente vai preferir sempre o celular importado. Então, o que acontece? Quando o preço do celular brasileiro aumenta, você vai ter um impacto no aumento da demanda das importações. E lembrem-se, né? Quando a gente está saindo do período Vargas, a gente está justamente passando por um processo inflacionário, né? E por outro lado, com esse aumento da demanda das importações, a gente está substituindo, né, importados por nacionais. A gente está tendo um efeito de substituir um bem pelo outro por causa do preço, né? O bem nacional e o bem importado, se tratando do mesmo produto, por exemplo, né, o celular ou o arroz como produtos homogêneos, eles são substitutos, né? Eles substituem entre si. Então, o que acontece? Se você tem, né, carregado desse período uma taxa de câmbio que está fixa, mas desvalorizada, que poderia, né, que vem lá do Vargas, né, trazendo interesse para que o Brasil não compre esses importados, que o Brasil não consuma esses importados, você tem o efeito contrário, né? Quanto mais caro o importado por conta da desvalorização cambial, menos interessante ele fica para você comprar, né? Muitas coisas hoje estão caras, né? A ponto de que a gente fala, poxa, não vale a pena importar por conta da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio fosse R$ 2, R$ 3, eu compraria, mas a R$ 5 eu não compro. Então, o que acontece? Você tem, durante o período, uma herança de taxa de câmbio desvalorizada, que durante um período incentivava a demanda pelos produtos nacionais e a redução no consumo de bens importados. Você incentivava com essa taxa de câmbio desvalorizada a substituição de importações. Só que essa desvalorização cambial ela acabou sendo corrigida pela inflação. Então vamos colocar aqui. A taxa de câmbio desvalorizada foi corrigida pela inflação. Não no sentido de que um processo, de fato, corrige o outro, a taxa de câmbio desvalorizada ela é totalmente corrigida pela inflação, mas no sentido de que o seu efeito na demanda é anulado. Porque ao mesmo tempo em que você teve uma diferença de preço entre importado e nacional, essa diferença é corrigida pela inflação. Então, o que acontece? A taxa de câmbio, considerando a inflação, no fim das contas, né, ela estava fixa durante o período, vai chegar a uma taxa de câmbio real próxima, parecida com aquela dos estágios anteriores ao processo de desvalorização cambial. Então, o que acontece? Nós vamos falar desse período como um período no qual a inflação retoma a paridade dos preços relativos entre importados e nacionais. O que é essa paridade de preços? Antes o nacional tinha ficado muito barato porque o importado tinha ficado muito caro. O nacional encareceu
e você voltou à paridade na qual o preço de um e do outro estão mais próximos, estão menos discrepantes. Perfeito, gente? Esse mecanismo, né, de correção via inflação, né, de uma diferença de um preço entre importado e nacional, ele é muito interessante, né, porque a gente está falando de bens que são substitutos, né, o bem produzido fora e o bem produzido dentro. E é engraçado como esse processo inflacionário que vai estar associado, né, ao crescimento da indústria. Lembre, né, a indústria foi a grande beneficiária do período até 45 que a gente estava falando aqui, né, de 30 a 45, principalmente esse último período do Estado Novo. E agora, né, ela já cresceu até um certo ponto que, bom, a sua lucratividade já está começando a ter seus impactos inflacionários, porque eles aumentaram os preços, estavam se beneficiando do preço elevado dos importados, e agora a gente voltou para uma situação de paridade. Pós-guerra, né, você tem enxurrada de produtos, e desse modo você tem uma certa margem ali para você vai ter que adotar alguma política. Então, o que acontece? Qual que era o problema? A gente tinha um problema de balanço de pagamentos. Se a gente fizesse o seguinte, né? Vamos voltar aqui, né? Agora vamos criar um novo cenário. Só um minuto. Vamos voltar aqui, né? Para o nosso caso original. Então, olha só, a gente tem um problema, que é o seguinte. Deixa eu fazer isso aqui que eu aprendi. Olha, pronto. O cenário é o seguinte, a gente está passando por uma crise no balanço de pagamentos, não é isso? A gente está no governo Dutra e a gente está passando por uma crise no balanço de pagamento. O governo ele pode tomar duas atitudes. Quais são elas? A desvalorização cambial e o controle de importações. Tem um ponto aqui, que é o seguinte, todo mundo vai refletir sobre o período, né? Vai ter um diagnóstico que é o seguinte, se a gente desvalorizar o câmbio ainda mais, no fim das contas, a gente vai aumentar o preço dos importados. E isso vai agravar ainda mais o processo inflacionário que já estava acontecendo, né? A gente tem que olhar como a gente já tinha um processo inflacionário acontecendo dos bens internos, e se a gente tivesse uma desvalorização cambial, o processo de inflação ele se agravaria ainda mais. Então, o que acontece? O governo Dutra, como ele já é um governo democrático também, né, já vai ser dessa fase democrática, ele vai ser, ele vai reconhecer que um processo de desvalorização cambial ele vai ser muito impopular. E, por outro lado, você também vai ter um problema para o preço do café. O Brasil ele ainda é o principal exportador de café do mundo, e se você tiver uma desvalorização cambial muito elevada, você também vai impactar o preço do café internacional, né? Porque vão perceber, com o processo de desvalorização, que aumentaria, né, entre aspas, a riqueza em moeda nacional dos cafeicultores e você teria um impacto negativo no preço do café internacional. Olha, a moeda do Brasil está desvalorizando, vamos cobrar menos no café em dólares, comprar o café por menos dólares, porque em equivalência em reais, o produtor vai ganhar a mesma coisa. Então, quer dizer, também pensando pelo lado da economia cafeeira, não é interessante que você adote a desvalorização cambial. Então, a gente vai cortar, né? Vou fazer um xizinho aqui, ó. Vai cortar a desvalorização cambial das nossas ideias, né? E o Goudin vai ser bem importante na descrição desse processo, né? O economista Eugênio Goudin. O controle de importações, por outro lado, vai parecer mais interessante. O que vai ser esse controle de importações? Você vai adotar uma política seletiva de compras no exterior, né? Você vai reduzir
aquele volume de importações controlando a quantidade de determinados produtos que entra, reduzindo relativamente a importação de manufaturas acabadas de consumo e importando mais em benefício, né, das importações de bens de capital e matérias-primas. Então, o que acontece? Você vai controlar exatamente esses fatores, né? O que vai ser demandado, né? Você vai segmentar isso aqui, né? O que a gente vai comprar efetivamente, disso daqui a gente vai fazer riscos, né, nessa demanda, né, de importações. E desse modo, a gente vai entrar numa segunda fase do governo Dutra, que vai ser mais associado a uma política contracionista. O que acontece? Né? Durante a euforia liberal, a gente acabou descobrindo o problema das reservas, né? Nossa crise do balanço de pagamentos, que a gente tinha reservas, mas a gente tinha uma ilusão de que tinha, porque não era conversível. Então a gente teve que resolver esse problema. Para resolver esse problema, a gente adotou essa política de controle de importações e a forma que essa política de controle de importações vai ser moldada, ela vai favorecer duplamente a indústria. Porque o que acontece? Com o controle de importações, você vai diminuir a concorrência externa da indústria. Então pensem, né? Olha, lembra do celular nacional e do celular importado? Pensem que agora o celular importado não pode ser importado. Está proibido de vir o celular importado. Então, o preço que o celular nacional vai ter, vocês já sabem, né? Vai ter um impacto. Por outro lado, se o celular nacional precisa de material que vem de outro país, ele compra esse insumo, esse material, essa matéria-prima, ou a máquina de fazer o celular, mais barato, porque você tem incentivos, benefícios para a aquisição desses bens. Então percebam como você é favorecido como industrial em dois lados, né? Primeiro, na concorrência que é eliminada e por outro lado, no benefício na hora de comprar os insumos, na vantagem na hora de comprar os insumos. Então essa política, no fim das contas, acabou sendo uma política violenta para o crescimento industrial. É esse que é o barato, né? É esse que é o interessante, o fantástico dessa política de controle de importações. Né? Se a gente entrasse num processo de desvalorização cambial, imagina a desgraça que poderia ter acontecido, né? Com esse mesmo processo inflacionário, com o próprio crescimento da indústria. Por outro lado, né, você vai ter nessa segunda fase também uma espécie de... a partir de 47 ali, você vai ter um regime de controle de câmbio no qual os bancos eles vão estar com alguma participação na negociação dos cambiais. Então, o que acontece? Os bancos eles eram autorizados a operar com câmbio e revendiam ao Banco do Brasil, a taxa oficial, 30% daquelas divisas que comprassem a taxa livre. Depois que você atendia aos compromissos do governo, o Banco do Brasil venderia os cambiais de acordo com uma escala de prioridade de importação de essenciais. E em 48 você vai ter o contingenciamento das importações a partir do regime de licenças prévias. Regime de licenças prévias, quem fez FEB, talvez não no semestre passado, mas no retrasado, com certeza, viu, né, como esse mecanismo de licenças prévias, ele fazia parte, né, você fazia uma licença de importação
E a partir dessa licença de importação, você tinha possibilidades, né, nos próximos meses, enfim, de adquirir aqueles produtos. A defasagem temporal das licenças de importações é um tema que também vai causar alguns problemas posteriormente. Então, com essa política de controle de importações adiantando, ela vai ser bem sucedida e ela vai conseguir recuperar salvar o Brasil daquele déficit que ele se encontrava no balanço de pagamentos em 2 anos. Você vai ter uma redução das importações totais de 10% durante esse período. Mas aí que entra, né? Aí que entra a história, né? Senta que lá vem história. A gente vai falar, poxa, a política efetivamente ela alcançou o resultado. A condução do controle, né, dessa fase contracionista, que você segurou um pouco as importações, teve seu efeito, a gente se recuperou daquele problema de déficit e diminuiu as importações. Por outro lado, você vai falar, o contexto internacional também ajudou. Por quê? E aí que entra. As importações tiveram uma queda de preços muito grande durante o período. Cerca de 23% em 1949, devido à recessão americana. Por outro lado, o café ele também vai começar a apresentar uma alta de preços. E desse modo, você tem, né, a alta de preços do café, de alguma forma bancando, se transformando numa alavanca para o crescimento industrial. De todo modo, né, a gente vai ter números muito interessantes de crescimento da produção industrial durante esse período, pulando da faixa de 3%, né, para 12% ao ano. A gente fala muito bem desse período, né, principalmente 49, 50, 51, que você, principalmente 49, que você vai ter a grande transformação da complexificação da indústria brasileira, né? Esse momento de tornar a indústria brasileira mais complexa, ele vai ser expresso justamente nessa fase. Por quê, né? Por um lado, você reservou o mercado, você garantia que determinadas indústrias tinham um mercado garantido. Então, por exemplo, com a garantia de que você não importaria eletrodomésticos, você teve condições de mercado para implementar essa indústria. Você teve, né, com o efeito do controle de importações e com o câmbio, que com o processo inflacionário acabou se tornando sobrevalorizado, o que você tem? Você tem um efeito subsídio, ou seja, o barateamento das importações prioritárias, um efeito protecionista, restringindo a entrada dos bens concorrentes, e um efeito lucratividade, que é um certo estímulo à produção para o mercado interno em comparação com as exportações. Então percebam, né, esses três efeitos são interessantíssimos de esmiuçar, de analisar, de entender como a condução da política econômica e os fatores externos que também ajudaram essa política econômica resultaram na complexificação da indústria brasileira, nessa nova fase da indústria, que é a indústria de bens duráveis. Perfeito? O café, por outro lado, seguiu, né, com preço externo elevado, então se manteve atraente. E também é importante mencionar que os investimentos eles foram facilitados pela linha de crédito do Banco do Brasil, principalmente em 47 e 48, para dar seguimento aos projetos iniciados no Estado Novo. Bom, aí vocês vão se perguntar, né?
O que fica também de uma cara liberal dessa primeira e segunda fase do governo Dutra? Percebam, né? O governo Dutra ele não vai ser marcado, ele não vai ser caracterizado como um governo que criou, que gerou empresas estatais, né? Ele não vai ser marcado como um governo que vai tentar carregar pela mão do Estado a indústria brasileira. Ele já vai estar inserido, de algum modo, numa lógica, né, diferente daquilo que a gente vinha falando, agora de um período de atração de capitais. Né? O que o governo Dutra vai simbolizar é justamente essa ideia de que a gente vai precisar do capital privado estrangeiro, né? E a gente vai ter a nossa frustração com ele, e também do capital privado nacional. E a gente está tentando criar as condições de lucratividade para que esse capital cresça no Brasil, em setores que ele tem possibilidade de expansão no mercado, né? Como a gente vai falar agora da indústria eletrodoméstica. Né? Quando você vai chegando no fim do governo Dutra, né, o que a gente vai chamar de terceira fase, que é uma fase marcada pela flexibilidade fiscal e monetária, que é qualquer ideia, né? Já começa a falar do seguinte modo. Bom, a partir de 1950 você já tem um ano eleitoral, então você tem uma certa elevação do gasto público e assim também é da inflação. Por outro lado, você tem o ganho de peso da indústria e um processo internacional que vai ser interessante para a gente falar até do legado depois do governo Dutra, para dar sequência, né, no curso para falar do segundo Vargas, que é a desvalorização das moedas europeias. Mas, em particular, que a gente vai falar dessa terceira fase, é o Plano SALT, que era um plano de saúde, alimentação, transporte e energia, que vai ser um pouco fracassado porque você não vai ter as fontes de financiamento adequadas para a implementação desse projeto. A Sônia Draib ela vai dizer que o plano SALT ele vai ser uma espécie de plano voltado primordialmente para a agricultura. E eu também tô nessa tendência de concordar que, embora você tenha, né, saúde, alimentação, transporte e energia, mesmo no escopo do projeto, você já tem um direcionamento muito específico para a questão alimentar, né, para a questão da produção agrícola no Brasil. Bom, vou trazer aqui, né, eu tenho que botar para vocês os números do período. Então, espera aí, deixa só eu limpar aqui o Paint. Aqui, vou botar aqui, espera aí. Perfeito. Então, percebam, né, como você tem, né, no começo do período, primeiro, né, uma sequência do que estava vindo no Estado Novo, você tem a euforia liberal, a frustração liberal em 47, e em seguida, com as medidas de controle de importação, você tem um, um crescimento industrial muito expressivo do período. Né? Por outro lado, né, você tem esse controle das importações e, por outro lado, o crescimento da inflação de 46 e 47, olha, percebam, a gente falou lá no Estado Novo que a inflação estava se elevando. Em 46 e 47 você tem a continuidade dessa trajetória, mas por outro lado, o câmbio ele vai se manter constante, né, durante o período. É justamente nesse período que a gente está falando daquela correção, né, gente? Daquele equilíbrio, da paridade entre o preço internacional e o nacional. A inflação corrigindo aquela diferença de preços na taxa de câmbio. São números bem interessantes, né, para o governo, principalmente a partir de 48. Perfeito?
Bom, vamos falar agora, né, do quarto tópico, que é a questão da diversificação industrial. Você não vai falar que se trata somente de um favorecimento de fatores externos à política industrial. Né? É aquele lado, né? A gente vai falar, poxa, o que beneficiou a indústria brasileira durante esse período? Ah, foi só a queda do preço dos importados americanos, foi a inflação sobrevalorizando o câmbio. Não é só uma espécie de ação espontânea dos mecanismos de ajuste de mercado e da geopolítica global, do cenário externo. Não é isso que faz com que o Brasil complexifique a sua industrialização durante esse período. Desde do período Vargas, do primeiro Vargas, a gente já tem uma série de pesquisas sobre a industrialização e a modernização da infraestrutura no Brasil. Então é muito difícil você falar dos fatores internos sem esquecer do próprio desenvolvimento no Brasil de pesquisas e projetos direcionados para a industrialização. O que a gente vai falar é o seguinte: bom, tem fatores externos e fatores internos importantes, mas o essencial que captura a lógica desse processo do período do governo Dutra, e anotem isso pelo amor de Deus, o fator fundamental para o processo de desenvolvimento industrial do governo Dutra, da complexificação da indústria brasileira, foi a política de controle de importações, que reflete justamente o quê? Aquela ideia de que a gente está passando pela fase difícil da substituição de importações, né? A fase dos bens, a fase difícil daqueles bens duráveis. Né? Então, quer dizer, é essa parte do processo que a gente está com interesse agora em entender. E assim, né, gente, a gente pode passar agora para o tema da questão social e da distribuição de renda durante o período do Dutra. Eu vou abrir aqui o livro, peço a paciência de vocês. Né? Na página 129 do livro Economia Brasileira de Getúlio Dilma. O Fernando Matos ele começa a questão da seguinte modo: olha, desde o início a meados dos anos 40, o debate econômico centrou-se na temática da inflação. No imediato pós-guerra, como vimos, a abertura comercial implementada no início do governo Dutra tinha como um de seus objetivos declarados enfrentar a escalada de preços. Com o esgotamento das reservas, ampliou-se o debate para a temática da carência de divisas. De todo modo, para enfrentar o problema, também se considerou a preocupação com a inflação. A gente vai falar, basicamente, que até então, grande parte do debate se concentrava na inflação. E isso vai começar a mudar com o pós-guerra. É interessante porque o pós-guerra ele vai representar também uma espécie de mudança de mentalidade do mundo sobre temas como a industrialização e o desenvolvimento econômico nacional. Né? É com o pós-guerra que você tem que reconstruir economias e também torná-las economias desenvolvidas. É basicamente o seguinte, olha só, o pós-guerra ele vai representar em termos da economia do desenvolvimento o seguinte. Bom, olha só, capitalismo, comunismo. A gente chegou num momento que a gente não tem mais guerra. São os países do mundo falando, né? Agora, a gente quer ter acesso a bens, a serviços, a educação, a cultura, a gente quer ter qualidade de vida.
Como é que a gente faz isso? Ensina para a gente. Então, os estados principais, né, o centro do mundo, vai ter que passar, de algum modo, uma receita, uma forma, um projeto, uma ideia de como fazer isso. Então, você vai ter as propostas de projetos de desenvolvimento do mundo, né, dos países. Por outro lado, no próprio debate interno, você vai ter o debate de como a industrialização pode reduzir a pobreza. E é nesse contexto que você vai ter no Brasil um debate já focado no problema da distribuição de renda entre o Simonsen e o Gudin. O que acontece? Né? O Simonsen ele vai defender uma espécie de redução da pobreza pela industrialização, enquanto o Gudin vai defender uma abertura de capitais, fim da proteção e amparo estatal, condições de igualdade entre empresas estrangeiras e empresas nacionais. Mas, principalmente, a ideia de que o capital agrícola não deveria ser o financiador da indústria. A ideia de que o capital agrícola não é aquela figura responsável por pagar o processo da industrialização. Né? Tem uma frase dele que eu acho muito importante, né, trazer, né, que é a ideia justamente de que a doutrina liberal de hoje pode ser definida como a abstenção do Estado de toda atividade econômica que possa ser realizada pela iniciativa privada, inclusive os serviços de utilidade pública em regime de concessão e as indústrias de base. Então, o que acontece? Esse discurso liberal ele vai fazer parte do debate sobre a distribuição de renda no Brasil, mas, ao mesmo tempo, com o pós-guerra, você já vai ter um esgotamento, um cansaço sobre aquele discurso liberal que vinha desde a Primeira República sobre a vocação agrícola brasileira, né? De que o Brasil ele tem uma potencialidade diferenciada para a agricultura e que ele deveria, né, a partir dos mecanismos de comércio internacional liberais, fazer parte desse mundo como um país agricultor, né, um povo com vocação agrícola. Quando você, né, traz esse tipo de argumento após o governo Vargas, ele já não faz mais sentido prático algum. O argumento após o governo Vargas, ele tem que levar em consideração toda a mudança que a gente teve, não só, né, com a industrialização, mas também com a urbanização, com a modernização, com as mudanças no mercado de trabalho, com o acesso a bens e serviços pelas pessoas durante esse período de urbanização, né, o acesso para diversas pessoas, né, a uma determinada renda, ao consumo de alguns bens importados. Tudo isso vai fazer com que a gente não consiga mais pensar Brasil sem pensar nesse projeto industrial. Por que eu quero dizer isso? Porque onde é que você quer chegar, professor? Eu quero chegar no seguinte: independente da posição, da ideia que vocês tenham sobre liberais e desenvolvimentistas, a gente está entrando num mundo com uma mentalidade desenvolvimentista. Né? Lá no centro do mundo, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, a gente vai falar de um estado de bem-estar social. Também vai ser uma espécie de consenso, né, que vai povoar o mundo. Ou seja, o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte: na cabeça das pessoas durante esse processo, durante o que está acontecendo na economia brasileira e na economia global do pós-guerra, você tem não só, né, uma espécie de olhar diferenciado para o processo de industrialização, poxa, temos que estar à frente desse processo,
Temos que usar, sim, todo tipo de capital que a gente tem para se industrializar, inclusive usar os recursos da economia cafeira para isso. Por outro lado, com o processo de urbanização e desenvolvimento do mercado de trabalho, você vai ter a demanda pela participação dos gastos públicos com saúde, educação e previdência. Por outro lado, a gente também tem que falar algumas coisas, né? Que mesmo você tendo, né, com a democratização, né, um período de acesso a alguns serviços públicos com a nova Constituição, por outro lado, boa parte da população brasileira era excluída ainda dessa como alvo dessas políticas públicas, né? A gente vai falar que o setor formal da economia ele vai ser o principal alvo. Mas, por outro lado, os analfabetos eles não tinham direitos, né, constitucionais, né, legais, né, por exemplo, de votar. Para além, né, das outras questões raciais que vão envolver também o período, né, a exclusão racial. Então, essa questão distributiva ela vai ser também um tema que hoje em dia é muito resgatado, né? É muito trazido a partir de uma nova leitura do que aconteceu naquela época, em particular com as grandes mudanças que o mundo estava passando e o começo de um olhar, né, para o bem-estar social, para gasto público, demanda pelo gasto público de uma economia industrial que vai marcar o período desenvolvimentista, né? Então a gente vai falar bastante disso nas próximas aulas, mas de todo modo a questão social ela já começa a aparecer aqui com uma outra cara, né? Não é só aquela coisa de inflação que povoava muito a mente até antes do Vargas, né? Tem um ponto também que o Matos traz, que é a questão da queda do valor real do salário mínimo durante o período do Dutra, na faixa de 40%, né, durante o seu período, que é uma das questões que vão levar a própria pressão para mudanças. Bom, já falei bastante, só para a gente encerrar. Vamos fazer um balanço aqui do governo Dutra. Teve uma política de controle de importações que deu muito certo, fez parte importante do processo de complexificação da indústria brasileira. Por outro lado, finzinho do governo, o que ele vai deixar para o Vargas, para o segundo Vargas, né? Que a gente vai falar. Desequilíbrio fiscal, aceleração do processo inflacionário e também mudanças, né, no tratamento com os Estados Unidos. A gente vai falar de uma nova fase da nossa relação com os Estados Unidos. Bom, espero que estejam conseguindo acompanhar as aulas e estudar. Como eu disse, é muito importante que vocês tenham uma rotina bem regrada para acompanhar esse curso, porque ele tem muito conteúdo. Na próxima aula, então, a gente vai falar do segundo Vargas, que é o capítulo 4 do livro Economia Brasileira, de Getúlio Dilma, escrito pela Glória Moraes. E também seguiremos, né, com ordem do progresso, como sempre, né, seguindo as duas referências. E em breve, né, vamos começar também a introduzir o livro de Economia Brasileira Contemporânea, ok? Então é isso, pessoal. Tenham bons estudos, bom descanso. Bom carnaval, né? Para quem assistiu esse vídeo antes do carnaval. Eu acho difícil, mas de todo modo tem atividade para vocês fazerem durante o carnaval, né? Vocês vão ter exercício de resenha. Então é isso, gente. Um abraço para todos e bons estudos.